Já tem quantos minutos? Bom dia. O nosso grupo é o Grupo 7, composto por Alice Almeida, Daniara Silva, Mônica Deise e Stephanie Andrade. Né? Nós vamos apresentar sobre o software da Ergolândia. Pode passar. Começando por mim, Daniara Silva, né? O software da Ergolândia 7.0, ele é a versão mais atualizada, né? E foi criado para avaliação e melhoria dos postos de trabalho, aumentando a produtividade e diminuindo os riscos ocupacionais desses trabalhadores, né? Ele contém 26 ferramentas e é destinado ao público de ergonomistas, fisioterapeutas e empresas para avaliar a ergonomia dos funcionários. E, além de poder ser usado por profissionais, estudantes e professores da área da saúde ocupacional. Começando pela ferramenta do método NIOSH, né, que ele foi desenvolvido pelo National Institute for Occupational Safety and Health, não sei se é assim que se fala, mas ganhou o nome da abreviação desse instituto, e ele permite o cálculo do limite de peso a ser levantado em condições seguras. Né? Começando pela descrição, né? Coloca o nome do trabalhador, a empresa, o setor, a função e a peça a ser levantada. E, né, nesses espaços laterais, você vai colocar as medidas que serão feitas no campo de trabalho, né, do trabalhador enquanto ele está realizando a tarefa, que você vai medir do H até o P, né? E essas medidas, elas são colocadas no cálculo para possuir o resultado do limite do peso recomendado e o índice de levantamento. E pode passar. Falando mais especificamente de cada uma dessas medidas que é necessário realizar, tem a medida, a primeira é a H, né, que é a distância horizontal em centímetros entre as mãos e o ponto médio entre os tornozelos. Né? E ele até diz assim que em valores acima de 25 centímetros, no método NIOSH, o fator relativo na equação do limite de peso recomendado, ele deve ser igual a 1. E quando os valores eles são maiores que 63 centímetros, o fator relativo ele deve ser igual a 0. Pode passar. O V é a distância vertical em centímetros entre as mãos e o chão no momento inicial dessa tarefa. E para valores acima de 175 centímetros, o fator relativo ele deve ser igual a 0 nessa equação também. Pode passar. O D é a distância vertical em centímetros percorrida pela carga durante a tarefa. Como dá para ver aqui, você calcula no local onde a peça estava no início da tarefa e a distância percorrida por ela até o fim dessa tarefa. Né? E valores acima de 25 centímetros, o fator relativo na equação será igual a 1, enquanto para valores maior do que 175 centímetros, o fator relativo seria igual a 0. Pode passar. O A é o ângulo de torção do tronco em graus. E neste software, ele utiliza de valores de 0 a 135 graus, e quando os valores são maiores do que 175 graus, o fator relativo deve ser igual a 0. E aqui dá para ver a linha, o eixo da carga e o eixo do tronco. Você realiza a medição do início do ângulo do tronco no início da tarefa para no final da tarefa, né? Pode passar. O F é o fator de frequência determinado de acordo com essa tabela abaixo, que leva em consideração a frequência com que o trabalhador levanta a carga e a duração do trabalho de levantamento da carga em valor F, como dá para ver nessa tabela. O QP é a qualidade de pega durante a tarefa de levantamento
e o valor dele é dado através dessa tabela, né? Você vai avaliar de acordo com o trabalhador, né? A pega boa é aquela que tem a presença de uma alça ou um encaixe para os dedos, que permite uma maior amplitude de movimento dos dedos, causando um local de boa pressão, como dá para ver nessa primeira imagem, de preensão, desculpa. A pega razoável é onde tem uma presença de uma alça ou um encaixe, mas não há essa preensão total, né? Os dedos eles ficam em 90 graus, como dá para ver nessa segunda imagem, que a mão está no fundo da caixa. E a pega pobre é onde tem um container, uma caixa muito volumoso e ou escorregadio, né? Onde não tem um local de preensão adequada e as mãos estão esticadas. O P, ele é somente a massa da carga que vai ser levantada pelo trabalhador. E é ideal que o P ele seja menor do que o limite de peso recomendado. E esse limite de peso recomendado é a carga máxima que o trabalhador saudável ele pode levantar durante a jornada de trabalho, sem que haja riscos para a saúde dele, né? Para desenvolver dor na região lombar. E o cálculo ele é feito a partir daquelas medidas que eu já falei anteriormente, né? Que é o 23 vezes o H, vezes o V, vezes o D e todos aqueles outros, para então o resultado do limite do peso recomendado ser colocado nesse outro cálculo, que é do índice de levantamento, que é calculado de acordo com essa fórmula, né? Que é a carga dividida pelo limite do peso recomendado. O resultado é bom quando é igual a 1, ou seja, quando o peso da carga ele é menor do que o limite recomendado. E levando ao resultado de que não há riscos elevados dele desenvolver uma lesão, uma dor na região lombar. E é ruim quando o peso é maior do que o limite de peso recomendado. O método OAS, ou OWAS, né? É aqui o nome dele. Ele tem o objetivo de achar uma categoria de ação através da análise das posturas das costas, braços e do esforço do trabalhador, além do tempo que ele permanece em cada postura. Né? Logo na tela inicial, você escolhe o número de tarefas que você vai avaliar, né? Que pode ser de 1 a 10, e a partir disso, pode passar. E a partir disso, né, a cada tarefa, você vai botar a descrição da tarefa e marcar de acordo com o que você está avaliando na execução daquela tarefa, né? Como está as costas na realização dessa tarefa, se ela está ereta, inclinada, né? A postura dos braços, a postura das pernas, o esforço, se a carga que ele vai pegar, se é menor do que 10 quilômetros, ou se é menor do que 10 quilogramas, se a carga é entre 10 a 20, se a carga é maior do que 20, né? Isso vai de acordo com o que você está avaliando. E então, a categoria de ação, ela é avaliada levando em consideração os dígitos dos fatores que foram avaliados anteriormente, né? Como aqui dá para ver, as costas, os braços, as pernas, né? E existem 4 categorias, conforme está mostrando aqui nessa tabela, né? Quando a maioria é verde, não são necessárias medidas corretivas. Quando é amarela, não são necessárias correções, mas em um futuro próximo. Laranja é que são necessárias correções o quanto antes possível. E rosa, quando são necessárias correções imediatas. E o tempo, né? Ele é a análise do tempo que o trabalhador fica em cada postura também fornece uma categoria de ação que no final é representada de acordo com a outra também, em cores, né? Verde, amarelo, laranja e rosa. Outra ferramenta também é o Checklist Okra,
que é um método utilizado para medir o risco de sobrecarga biomecânica dos membros superiores em trabalhos manuais repetitivos. Né? E quando você entra nessa ferramenta, você primeiro coloca a descrição, né? Qual a empresa, o setor, o posto de trabalho, a descrição do trabalho e a data. E logo em seguida você vai colocando nas outras opções, né? Na duração, você coloca na duração, na recuperação, na frequência, na força, na postura inadequada, que eu vou mostrar cada um desses. Na duração, você tem duas opções, né? A oficial e a real. Porque, como a gente sabe, a oficial ela é aquela que consta no papel, né? No contrato desse trabalhador. Mas, como a gente já sabe, nem sempre o que está no papel é o que acontece na realidade. Então, é necessário colocar o oficial e o real, o que realmente acontece. Aí tem a duração do turno, a pausa que ele tem para comer, outras pausas oficiais ou reais, né? Tempo total de trabalho não repetitivo e o tempo líquido de trabalho repetitivo. Na recuperação, é o número de horas sem o tempo de recuperação inadequada. Né? Se ele não tiver, se ele tiver o tempo de recuperação adequado, tudo certinho, então é 0. Se ele tiver em algum momento ele não teve um tempo adequado de recuperação, então você calcula o tempo, né, que ele não teve de recuperação adequada. Na frequência, você escolhe entre os dois tipos, né, dinâmica e estática. Na força, você coloca o número de ações técnicas que exigem uma força de moderada a superior. Né? De acordo com a escala Borg, até coloca na legenda direitinho em que momento é considerado força moderada, intensa e muito intensa. Na postura inadequada, você pode não, você pode colocar, né, de acordo com o que tem aqui, se os braços são mantidos na altura dos ombros, sem suporte e tudo mais, de acordo com o que é avaliado. E também existem os fatores adicionais, que se tiver algum desses fatores, né, se há ou não há fatores de riscos mecânicos adicionais, se as luvas são inadequadas, se tiver algum desses fatores, aí você clica para no final dar o resultado. E a avaliação, ele é medido vários fatores, né? Cada um desses fatores que eu já falei anteriormente, e cada um deles recebe uma pontuação, que é colocada nesse cálculo, né? O fator da frequência, mais o fator da força, mais o fator da postura e mais os fatores adicionais. Esse resultado é multiplicado pelo multiplicador de duração e pelo multiplicador de recuperação. E o resultado é comparado com essa tabela para ter uma noção se tem um risco aceitável, se não há um risco, se há um risco muito baixo, se há um risco médio abaixo, se há um risco médio ou se é um risco alto de lesões para esse funcionário. Outra ferramenta é o método RULA, ou RULA, desculpa. Esse método, ele avalia a exposição dos trabalhadores a fatores de risco que podem ocasionar transtornos ou lesões nos membros superiores, né? E você pode colocar em cada uma dessas opções, pode ser avaliado todos esses ou cada um desses, ou não é necessário ser avaliado todos esses, depende do que está sendo avaliado naquela tarefa, né? No braço, flexão, extensão, o ângulo dessa flexão e extensão, se durante a tarefa ele realiza uma abdução, uma elevação de ombro, ou se o braço está apoiado.
e o resultado, e cada fator que é avaliado, ele recebe uma pontuação que vai ser inserida nessa tabela para poder obter o resultado final do método, né? Se ele está no nível 1 de ação, que a postura é aceitável, não é necessário uma intervenção. Se está no nível 2, e deve ser realizada a observação, e podem ser necessárias mudanças, né? Até ter o nível 3 também, e até o nível 4. Deve ser introduzidas mudanças imediatamente. E aqui mostrando detalhadamente, né, cada um, na opção do antebraço, você escolhe o grau, né, de flexão, extensão dessa tarefa. Se há uma adicional, né, se o antebraço ele cruza o plano sagital. No punho, de flexão, extensão, se há desvio da linha neutra, rotação de punho, qual o grau dessa rotação. O pescoço, se ele realiza extensão, flexão e qual o grau dessa flexão. E se ele realiza rotação e inclinação lateral desse pescoço. No tronco também, qual o grau dessa flexão, se ele realiza rotação ou inclinação lateral desse tronco. Nas pernas, pode ser avaliado, né, se as pernas e os pés estão bem apoiados, equilibrados ou se não estão corretamente. E a atividade, no final, ele separa em 2 grupos, né, que é o grupo de braço, antebraço e punho, e pescoço, tronco e pernas, né, e você marca na opção se a postura estática é mantida por um período superior a 1 minuto, ou se a postura é repetitiva, mais de 4 vezes por minuto, e a carga que é necessária, né, para a realização dessa tarefa. E você coloca no grupo A, no grupo B, de acordo com o que for avaliado. O método REBA, né, o REBA, ele avalia a exposição dos trabalhadores a fatores de risco. E cada fator avaliado recebe uma pontuação que vai ser inserida novamente, né, em uma tabela para obter o resultado final do método. Né? Se a pontuação for 1, é um risco insignificante e não é necessária intervenção. 2 a 3, um risco baixo, que pode ser necessário. Até no caso de 11 ou mais, que o risco é muito alto e é necessário uma intervenção imediata. E você vai também selecionar de acordo com o que for avaliado, né? No pescoço, tronco e pernas, extensão, o grau da extensão, se há rotação, né? Ou inclinação lateral. No tronco também, se há extensão, se o tronco é ereto durante a tarefa, ou se há flexão, qual o grau, e se o tronco é rotacionado ou inclinado lateralmente, né? As pernas, se há o suporte das duas pernas, andando ou sentado, se eu suportei uma perna só, se o joelho ele é flexionado a até 60 graus ou maior que 60 graus, se o braço, no braço, antebraço e punho também, se há flexão, extensão, qual grau, se há abdução, se há elevação do ombro, se o braço está apoiado, o antebraço também, qual o grau da flexão, extensão, punho também, e se há o desvio, né, da linha neutra. A carga, qual a carga que é necessária para essa tarefa, né? Se há uma carga menor do que 5 quilos, se é entre 5 e 10, se é maior do que 5. E se no momento de pegar essa carga, se há um impacto, uma força brusca, né? Na pega também, como eu já falei antes, se é uma pega boa, se é uma pega razoável, pobre ou inaceitável. E a atividade, se uma ou mais partes do corpo são mantidas por mais de 1 minuto, se tem movimentos repetitivos, mais de 4 vezes por minuto, ou se há mudanças grandes da postura, ou a postura está instável durante essa atividade. E agora falando um pouco sobre o método ROSA, que significa avaliação rápida da tensão do escritório.
Então, ele fala um pouco sobre que o método ele foi projetado para quantificar rapidamente os riscos associados ao trabalho no computador e estabelecer um nível de ação para cada mudança. Aí ele avalia, tem-se como origem alguns fatores de risco do uso de computadores, onde são avaliadas questões como cadeira, monitor, telefone, teclado e mouse. E aí, baseado nessa avaliação, vai ter uma pontuação que vai variar de magnitude de 1 a 10, que vai ser classificado de acordo após cada item. Na avaliação, durante a aplicação do método, cada fator avaliado recebe uma pontuação. Cada desses fatores, como cadeira, monitor, e essa pontuação vai ser inserida nas tabelas, onde vai chegar um resultado final. No resultado do método, a pontuação ela vai variar de 1 a 4, onde a ação quer dizer que uma avaliação mais aprofundada não é necessária, não é necessária naquele momento, não se trata de um risco imediato, e de 5 a 10 tem que ser feita uma avaliação mais aprofundada e é requerido o mais rápido possível. Esse método, ele é separado em 3 sessões, da sessão A à sessão C. E aí nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Na sessão A, onde trata-se da avaliação do assento, aí tem dentro dessa sessão a altura do assento, profundidade do assento, apoios dos braços, costas e a duração. Sobre a altura do assento, aí você vai classificar se os joelhos ele fica a 90 graus, menor que 90 graus, maior que 90 graus, ou se os pés não tocam o chão. E ainda tem as opcionais, como não é ajustável e esse espaço é insuficiente embaixo da mesa. Quanto à profundidade do assento, se você vai classificar se o assento ele é aproximadamente 8 centímetros, se ele é muito longo, se ele é menor que 8 centímetros, ou se ele é muito curto, mais que 8 centímetros. E ainda tem o opcional, que se esse assento não é ajustável. Em relação ao apoio dos braços, você vai classificar se, baseado na análise desse indivíduo, se o cotovelo fica apoiado e alinhado com os ombros relaxados, ou se é muito alto, os ombros ficam elevados ou muito baixo, com braços sem apoios. E ainda tem os opcionais, como a superfície dura ou danificada, muito afastado ou não é ajustável. Em relação ao apoio das costas, você vai classificar se tem um suporte lombar adequado, com a cadeira reclinada entre 95 e 110 graus, se não tem suporte lombar ou se o suporte lombar não é posicionado corretamente, como mostra na imagem, se é muito inclinado para trás, mais que 110 graus, ou muito inclinado para frente, menos que 95 graus, ou se esse indivíduo fica sem suporte para as costas, ou o trabalhador fica muito inclinado para frente. E ainda tem os opcionais, que é superfície de trabalho muito alta, onde os ombros ficam elevados, ou ainda se essa superfície não é capaz de ser ajustada. Já em relação à duração, você vai classificar se o indivíduo fica nessas circunstâncias menos de 1 hora por dia no assento ou menos de 30 minutos continuamente, se é de 1 a 4 horas por dia no assento ou 30 a 1 hora continuamente, ou se é mais de 4 horas por dia no assento ou mais que 1 hora continuamente. Já em relação à seção B, onde avalia monitor e telefone, em relação ao monitor, você vai avaliar e classificar nesses itens, se, por exemplo, se a distância do indivíduo entre a tela é de 40 a 75 centímetros, ao nível dos olhos, ou então se é muito baixa, abaixo de 30 graus, ou se é muito alta, se o pescoço fica em extensão. Em relação à duração, se é menos de 1 hora por dia no monitor, ou menos que 30 minutos continuamente, se acontece de 1 a 4 horas por dia no monitor, ou entre 30 a 40 minutos e 1 hora continuamente, ou se é mais de 4 horas por dia no monitor, ou mais que 1 hora continuamente. E ainda tem os itens opcionais, que você pode avaliar e classificar. Por exemplo, se esse indivíduo precisa fazer uma rotação no pescoço mais que 30 graus, se é necessário fazer uma reflexão na tela, se tem um reflexo na tela, ou se consta o documento sem suportes. Quanto ao telefone, você vai avaliar se o indivíduo mantém uma postura neutra no pescoço, se ele usa headset, ou segura o telefone com uma mão, ou então ainda se é muito longe, se esse telefone fica muito longe do alcance, mais de 30 centímetros, porque o indivíduo vai ter que fazer essa flexão de tronco continuamente. Em relação à duração, menos de 1 hora por dia no telefone,
ou menos que 30 minutos continuamente, que se ele mantém nessa posição. Se ele fica de 1 a 4 horas por dia no telefone, ou de 30 minutos a 1 hora continuamente, ou se é mais de 4 horas por dia no telefone, ou mais que 1 hora continuamente. E ainda tem os itens opcionais, como se ele segura esse telefone com o pescoço e com o ombro, ou se não há opção de mãos livres. Já em relação à seção C, onde avalia mouse e teclado, em relação ao mouse, vai ser avaliado se ele fica com o mouse alinhado com o ombro, ou se esse mouse fica longe do alcance. Em relação à duração, se esse indivíduo fica menos de 1 hora por dia no mouse ou 30 minutos constantes, se é de 1 a 4 horas por dia no mouse ou entre 30 e 1 hora continuamente, ou se mais que 4 horas por dia no mouse ou mais que 1 hora constante. Em relação aos itens opcionais, você vai avaliar se esse mouse e esse teclado, se eles ficam em superfícies diferentes, ou se pega em pinça com o mouse, se o indivíduo pega em pinça com o mouse, no mouse, ou ainda se o apoio para a mão, se tem um apoio para a mão entre a mão em frente ao mouse. Quanto à avaliação do teclado, você vai avaliar se o indivíduo fica com o punho neutro e com os ombros relaxados, ou se o teclado fica em ângulo positivo, fazendo então uma extensão de punho maior que 15 graus. Em relação à duração, você vai classificar se então menos de 1 hora por dia no teclado, ou menos que 30 minutos constantes, se é de 1 a 4 horas por dia no teclado, ou entre 30 e 1 hora continuamente, ou se é mais que 4 horas por dia no teclado, ou mais que 1 hora continuamente. E ainda tem alguns itens opcionais que podem ser avaliados, como, por exemplo, se ele faz um desvio com as mãos ao digitar, se esse teclado ele fica muito alto e os ombros eles ficam elevados, se ele alcança itens acima da cabeça, se é necessário fazer isso, ou se a mesa e a plataforma não são ajustáveis. Já em relação ao método Suzanne Rogers, ele foi feito por Suzanne e foi revisado por Thomas, onde esse método ele avalia 3 fatores, que são o esforço, duração do esforço e a frequência do esforço. E o resultado ele vai ser obtido através de 3 dígitos, um dígito para cada fator. Onde tem, por exemplo, onde esses itens eles vão ser analisados ao final. Em relação ao esforço, ele vai ser classificado em leve, moderado, pesado ou muito pesado. No leve, vai ser um dígito 1, 1 no primeiro dígito. No moderado vai ser o número 2 no primeiro dígito. No pesado vai ser o número 3 no primeiro dígito. E no muito pesado, o número 4 no primeiro dígito. Já em relação à duração, avalia da seguinte forma: menor que 6 segundos, esse indivíduo fica menos que 6 segundos, vai ser o número 1 no segundo dígito. Se esse indivíduo fica de 6 a 20 segundos, número 2 no segundo dígito. E de 20 a 30 segundos vai ser número 3 no segundo dígito, e mais que 30 segundos, número 4 no segundo dígito. Já em relação à frequência, menor que 1 por minuto vai ser 1 no terceiro dígito, de 1 a 5 por minuto vai ser o número 2 no terceiro dígito, mais que 5 até 15 por minuto vai ser número 3, no terceiro dígito, e mais que 15 por minuto vai ser número 4 no terceiro dígito. E ainda para o resultado, se avalia da segunda forma. É um número, como eu falei, em cada dígito. O primeiro dígito vai representar o esforço, o segundo dígito vai representar a duração do esforço, vai representar a duração do esforço, e o terceiro dígito vai representar a frequência do esforço. E a prioridade de mudanças no trabalho é dada conforme mostrados aqui nessa tabela, onde vai ser classificado dessa forma aqui, baseado na tabela anterior, que vai ser baixa, média, alta ou muito alta. E esse método aqui, ele vai avaliar em relação a como as outras ferramentas já foram apresentadas, vai ser em relação a algumas questões. Por exemplo, nós vamos mostrar um item ímpar e outro num item par. Então, nós trouxemos o pescoço, onde você vai avaliar e vai classificar se o esforço é leve, moderado, pesado ou muito pesado. Se a duração do esforço ele é menor que 6 segundos, de 6 a 20, de 20 a 30 ou mais que 30 segundos. Em relação à frequência do esforço, se é menor que 1 por minuto, de 1 a 5, mais que 5 até 15 ou mais que 15 por minuto. Em relação ao resultado, você vai classificar, baseado naquela análise da classificação dos números,
E a análise do resultado vai ser da seguinte forma: verde vai ser prioridade baixa de mudança naquele ambiente de trabalho para aquele trabalhador. O amarelo vai ser a prioridade média de mudança, o vermelho vai ser uma prioridade alta e o roxo vai ser uma prioridade muito alta de mudança. Já em relação ao tronco, vai ser da mesma forma que o pescoço, por se tratar de um elemento ímpar, e nós trouxemos agora um par, onde vai ter direito e esquerdo. Então, aí vai ter aqui, no lado do corpo, direito ou esquerda, você vai classificar qual você está analisando, e você vai seguir da mesma forma essa análise. Você vai classificar o esforço, se ele vai ser de leve a muito pesado, a duração do esforço, se ele vai ser menor que 6 segundos, ou vai avaliar aqui, ou mais que 30 segundos, a frequência do esforço, se ele vai ser menor que 1 por minuto, ou até chegar a mais que 15 por minuto, e em relação ao resultado, você vai se respeitar da mesma forma aquela numeração. E sobre a análise do resultado, você vai classificar se ele vai ser verde, classificado como verde, com baixa prioridade, amarelo com prioridade média, vermelho com alta prioridade e roxo com prioridade alta.